São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Crioula News e vamos às notícias que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. Prisão preventiva para suspeito de furto qualificado. Ministro das Comunidades diz que o governo está a acompanhar a situação de cabo-verdianos na Ucrânia. O Tribunal de Santa Cruz passa a ter gabinete de reinserção social e penas alternativas para Santiago Norte. O presidente do INPS considera necessária a regularização dos preços dos cuidados de saúde nos privados. Putin fala de autopurificação russa e chama traidores aos críticos. Giovanni Cabral e Bebé são as grandes novidades nos convocados de Cabo Verde para a preparação do CAN 2023. Crioula News. Sociedade. Notícia de última hora. Despiste de um autocarro da Sol Atlântico na ponte de Castelão faz 5 feridos. Segundo informações recolhidas pela Infopress, no local do acidente, o autocarro de tamanho pequeno seguia o percurso Platô-Vila Vitória e tinha 5 ocupantes, incluindo o condutor. O comandante dos bombeiros da praia, Carlos Teixeira, disse que os feridos foram socorridos pelos bombeiros que chegaram logo após terem recebido a chamada de pedido de socorro. De acordo com este responsável, de entre os feridos estava uma criança, tendo adiantado que a constatação feita no local do acidente é que os feridos estavam em estado de choque e com ferimentos ligeiros. Por seu turno, o cidadão José Ribeiro, um dos primeiros a chegar no local do acidente, disse que o autocarro vinha a uma velocidade moderada. O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para um jovem de 21 anos detido pela Polícia Judiciária sob suspeita de um crime de furto qualificado, informou a Polícia Científica em comunicado de imprensa. Na nota, a PJ detalhou que a detenção foi em flagrante delito na zona do Palmarejo, sendo suspeito residente da zona de Casa Lata. Os roubos lê-se na nota de imprensa, aconteceram numa residência pertencente a uma imigrante cito no Palmarejo, que diariamente era alvo de furto praticado por desconhecidos. A mesma fonte frisou ainda que na posse do detido foram apreendidas 2 malas térmicas, contendo no seu interior várias louças subtraídas do interior da residência e que também foi possível recuperar mais objetos de uso doméstico subtraídos na referida residência em dias anteriores. O detido foi presente ao Tribunal da Comarca da Praia, tendo-lhe sido aplicado prisão preventiva. O governo de Cabo Verde está a acompanhar com muita atenção a situação de cidadãos nacionais já identificados que estão neste momento na Ucrânia, palco da invasão russa, disse o ministro das Comunidades, Jorge Santos. Nós estamos a acompanhar a situação internacional com esta nova realidade da invasão da Ucrânia por parte da Rússia com muita preocupação, porque nós temos cabo-verdianos, sim, de origem na Ucrânia, neste momento já identificados, já estamos no processo de ver a possibilidade de ajudar, já solicitaram inclusive esse apoio e, através da nossa embaixada em Bruxelas, que também representa a Ucrânia, estamos no enlace. É um processo que está em curso. Sobre os efeitos desta guerra, Jorge Santos disse que o Executivo está a acompanhar também com muita preocupação, porque Cabo Verde praticamente importa a maior parte do que consome, não só a nível alimentar, como também a nível das energias, principalmente fóssil, não só o gás, como também o próprio petróleo. Entretanto, nós acompanhamos com muita preocupação, porque Cabo Verde praticamente importa a maior parte do que consome, não só a nível alimentar, como também a nível das energias, não é?
das energias principalmente fósseis, não só o gás, como também o próprio petróleo, e com essa escalada de preços originados que vem na sequência dessas invasões, com certeza que a situação já é sentida neste momento em Cabo Verde. Já os preços, o efeito da guerra já está sendo sentida também em Cabo Verde, a nível de todo o mundo. E com certeza que o Governo está atento a essa situação para fazer a melhor gestão possível, principalmente do estoque do equilíbrio alimentar de Cabo Verde. Não só aqui, mas também a nível dos combustíveis. Jorge Santos disse que se está a acompanhar também a situação dos países da Europa que estão mais próximos deste conflito, onde existe uma grande preocupação das comunidades cabo-verdianas ali radicadas. Momento agora para conferir a atualidade sobre a Covid-19. Cabo Verde reportou nas últimas 24 horas 3 novos casos positivos de Covid-19, sendo 1 na Praia e 2 em São Vicente, que resultaram de 364 amostras processadas nos laboratórios nacionais. Com estes dados, o país passa a contabilizar 55.453 recuperados, 401 óbitos, 8 casos ativos, por fazer um total de 55.914 casos positivos acumulados. Crioula News Política. O Tribunal da Comarca de Santa Cruz inaugurou esta quarta-feira um gabinete de reinserção social e penas alternativas para servir toda a região Santiago Norte, para além de equipamentos de videoconferência para realização de audiências à distância. O ato foi presidido pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva, que adiantou a importância que na segunda fase, ou seja, adiantou à imprensa que numa segunda fase será a vez do Tribunal de Santa Catarina ganhar um gabinete semelhante. Significa muito para a realização da justiça, porque a justiça é julgar e punir, mas também é recuperar, fazendo com que as pessoas presas possam ter oportunidade de retorno à vida familiar, vida social, vida económica, e a prisão deve ser espaço também não só de punição, mas também de recuperação do homem, da mulher e do homem. É nesse sentido que este serviço está aqui instalado em Santa Cruz. Na ocasião, o chefe de governo, que cumpre esta quarta-feira o segundo dia de visita à região Santiago Norte, lembrou tem havido um forte investida em investimentos nas tecnologias, referindo-se aos sistemas de audiências à distância. Também fazer referência de que tem havido uma forte investir em termos de investimentos nas tecnologias, sistemas de audiência à distância, utilizando plataformas digitais, o próprio sistema de informação de justiça que irá avançar, o sistema de gestão dos serviços prisionais para ter toda a informação disponível. Portanto, essa é outra via que deve merecer uma máxima atenção, um máximo de investimentos para termos sistemas eficientes. E o digital ajuda muito nesse sentido. E aqui em Santa Cruz temos este exemplo de possibilidade de audição à distância. Ou seja, ajuntou, em Santa Cruz, a partir desta quarta-feira, vão ser feitas audições à distância sem a necessidade de deslocar um preso da cadeia para os tribunais. A Ministra da Justiça, Joana Rosa, anunciou que o Governo vai levar brevemente ao Parlamento a proposta de lei para a criação do Tribunal da Comarca de São Miguel, uma reivindicação antiga da população e da própria autarquia. Contudo, entusiasmado com este anúncio, o presidente deste município, Herménio Fernandes, realçou que a instalação do Tribunal da Comarca de São Miguel é um sonho antigo da população deste município. Não houve com muito agrado o anúncio feito pela Ministra que a lei vai dar entrada no Parlamento brevemente para a sua aprovação e posteriormente a sua instalação. Portanto, é um grande ganho para São Miguel, é uma instituição muito aguardada para a população de São Miguel. E a senhora Ministra hoje foi claro, a maior parte de processos que terão entrado no Tribunal de Tarrafal é de munícipes de São Miguel. O que justifica de facto que no tempo que tem um tribunal de comarca ali na São Miguel e traz serviço de justiça cada vez mais próximo da comunidade, e te permite acelerar a realização de justiça, e te permite também
avanços em matéria de desenvolvimento do município de São Miguel. São Miguel que foi criado em 1997, mas a instalação do município ainda não foi completada. E a criação da comarca de São Miguel é mais um pedra que nos coloca nesse puzzle de facto, dota o município de São Miguel de tudo condições em termos de serviços para melhora desenvolvimento do Conselho de São Miguel. Por tudo isso, acredita que a instalação desse órgão judicial, muito aguardado pelo micaelense, é um grande ganho para São Miguel, tendo em conta que vai trazer os serviços da justiça cada vez mais próximo das comunidades, permitir a realização da justiça e avanços em matéria de desenvolvimento. Crioula News. Economia. O ministro das Comunidades, Jorge Santos, disse em declarações à Infopress que a abolição da troca de papéis no despacho alfandegário está neste momento a ser testado nas alfândegas e que brevemente far-se-á uma comunicação mais ampla. Esta medida está sendo testada neste momento. Já estamos com um novo modelo de gestão das pequenas encomendas nas alfândegas, que são as tais encomendas enviadas pelas nossas comunidades aos familiares, encomendas sociais. E neste momento, a lei, o Orçamento de Estado de 2022 estabeleceu uma isenção total do alfandegário para essas pequenas encomendas. E o cabo-verdiano que está no exterior pode enviar até 4 encomendas por ano, encomendas até 150 quilos, com isenção total das alfândegas. E esta reforma consiste num modelo que nós chamamos ponta a ponta, ou seja, em que o cabo-verdiano envia, na sua origem, envia a encomenda, não é? A encomenda é entregue num transitário e depois é recebido também por outro transitário em Cabo Verde. Neste sentido, continuou, o utente nas comunidades fica por fora de toda a tramitação, diminuindo o trabalho de ir às alfândegas e aos portos, ficando toda a fiscalização destas encomendas a ser feita de forma digital. A presidente da Comissão Executiva do INPS, Orlando Ferreira, considera necessária a harmonização e a regularização dos preços dos cuidados de saúde nas clínicas privadas, por forma a garantir igualmente acesso. Orlando Ferreira falava em entrevista à Infopress quando foi instada sobre a medida anunciada pelo governo de que a Aeris passa a fixar e a regular os preços dos cuidados nos privados. Eu defendo que tem de existir uma organização sobre esses preços. Porque depois assinamos um acordo com as clínicas, fica muito dependente daquilo que a administração do INPS consegue acordar com a clínica. Não temos uma entidade que define as regras desse ponto de vista. Orlando Ferreira cita como exemplo o exame do TAC, cujos preços na cidade da Praia variam entre 12 a 15 mil escudos e já em São Vicente para o mesmo tipo de exame é pago 25 mil escudos. Eu vou dar um exemplo. Caso concreto, TAC. Para realizar um TAC aqui na cidade da Praia é possível pagar 12 mil escudos, 15 mil escudos. Em São Vicente paga-se 25 mil escudos. Há uma discrepância grande. O INPS comparticipa, mas o INPS comparticipa com um valor fixo para todos. O segurado ou o beneficiário em São Vicente pode ficar prejudicado o facto de residir em São Vicente e ter de realizar um TAC em São Vicente ou outro exame, porque o valor é muitíssimo superior. Enquanto que um beneficiário de segurança social beneficia na Praia, é beneficiado da mesma comparticipação, fica mais beneficiado do que um segurado. E nós não queremos que isso aconteça. Por isso, a mesma defende que deve sim existir uma organização sobre esses preços praticados pelas clínicas privadas a nível do país e uma entidade que define as regras desse ponto de vista. Na semana passada, o Governo aprovou em Conselho de Ministros um decreto-lei que define que os cuidados de saúde prestados nos privados passam a ser fixados e regulados como forma de promover a concorrência salutar e combater a prática especulativa
competitiva de preços e, ao mesmo tempo, dar resposta a algumas reclamações que as autoridades têm recebido. Crioula News. Ambiente. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva disse que as obras de requalificação da orla marítima da Calheta de São Miguel vai criar valor e condições de urbanidade a esse município do interior de Santiago. Mas está a valorizar em termos económicos, porque cidades, se não quiser quer ser atrativo, não tem que criar qualidade nela. E a orla marítima é daqueles espaços onde tem que procura normalmente por parte de turistas, que procura por parte de investidores, que procura também de pessoas que podem fazer pequenos negócios, restauração, pequenas planadas, quiosques, venda de produtos de artesanato, porque estava a ser zonas de centralidade. E esse queria que é o resultado que eu não creio com esse investimento para fazer com que São Miguel ganhe cada vez mais condições de urbanidade, ser um espaço urbano, mas ao mesmo tempo seja um espaço atrativo e um espaço que está conseguindo captar e atrair mais investimento. Por sua vez, o ideal micaelense, Herménio Fernandes, justificou o aumento de orçamento inicial de cerca de 83 mil contos para aproximadamente 135 mil contos, com algumas alterações feitas, visando garantir qualidade superior e total da obra e criar condições para a orla marítima. Hoje não tem uma cidade com o cara voltar para o mar, uma cidade à beira-mar, que hoje se frente marítima completamente transformada. E essa transformação tem um grande impacto na qualificação de cidade de São Miguel e, sobretudo, na melhoria de sua atratividade e sua competitividade. Portanto, é uma obra emblemática, a maior orla marítima do país, de Cabo Verde, em termos de requalificação, e que também tem um grande impacto a nível do turismo, mas também na melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos ali na cidade de Calheta de São Miguel. Esta quinta-feira, o Primeiro-Ministro vai dedicar a sua agenda do período da manhã ao município do Tarrafal, que principia com um encontro com a equipa camarária liderada por José dos Reis, seguido da inauguração do projeto hidroagrícola de Achada Grande e a apresentação do plano operacional do turismo. Crioula News. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou os russos que não apoiam a invasão da Ucrânia de serem traidores e falou de uma autopurificação da sociedade russa. Os russos serão sempre capazes de distinguir os verdadeiros patriotas da escória e traidores e simplesmente os cuspirão como um mosquito que acidentalmente voa para as suas bocas, disse Putin. Putin acusou o Ocidente de estar a usar uma quinta coluna de russos traidores para criar distúrbios civis. Após o discurso, a polícia russa anunciou os primeiros casos criminais sob uma nova lei que permite penas de prisão até 15 anos pela divulgação propositada daquilo que a Rússia considera ser informação falsa sobre a guerra na Ucrânia. As autoridades russas têm denunciado várias vezes relatos de reveses militares russos ou mortes de civis na Ucrânia com uma informação falsa, e os meios de comunicação estatais referem-se à invasão da Ucrânia pela Rússia
como uma operação militar especial em vez de uma guerra ou invasão. Crioula News Desporto. As chamadas de Giovanna, Cabral e Bebé constituem as principais novidades dos 34 convocados do selecionador de Cabo Verde para os compromissos amigáveis com Guadalupe, Liechtenstein e San Marino. De acordo com a nota da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, avançada em Forpress, nos convocados de Bobista, registra-se ainda o regresso do avanço Zé Luís, que se junta à entrada de Alessio da Cruz e de Vicenza. Confira agora a lista dos convocados. Na guarda-redes, Márcio da Rosa, System Molin, Ken Souza e Binha. Defesa, João Paulo, Ludovic Soares, Steven Pereira, Dinei Borges, Stopira, Christopher da Graça, Steven Fortes, Roberto Lopes, Kelvin Pires, Logan Costa, Steven Furtado, João Correia e Cláudio Tavares. Médios, Kevin Pina, Nuno Borges, Deroy Duarte, Ken Rocha, Patrick Andrade, Jamir Monteiro, Leandro Andrade. No avançado, Garry Rodrigues, Lisandro Semedo, Giovanni Cabral, Rian Mendes, Vasco Lopes, Bebé, Luís Lopes, José Luís, Gilson Tavares, Alessio da Cruz e Yuri Tavares. O jogo com Guadalupe realiza-se na cidade de Orleans, no estádio de La Source, às 18 horas de Cabo Verde, sendo que de seguida viaja para a Espanha, onde 25 de corrente Cabo Verde defronta Liechtenstein para terminar esta série no amistoso frente a San Marino. Você só vai conseguir amar outra pessoa quando se amar a si mesma. Repito, você só vai conseguir amar outra pessoa quando se amar a si mesma. Portanto, ame-se. Portanto, temos um encontro marcado às 20h30 para a atualização de mais notícias que marcam a atualidade. Até lá, continue sempre na sintonia da Rádio Crioula FM e tenha a continuação de uma boa tarde. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.